No vídeo de hoje vamos trazer uma análise de mais um Fiagro no canal. Trata-se do CPTR11, o Capitânia Agro Strategies. Vamos avaliar os seus principais números e compará-lo com outros Fiagro da Bolsa. Se o conteúdo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos falar do portfólio do fundo, começando pelas posições mais relevantes, já que se trata de um fundo de papéis, normalmente tem um portfólio bastante pulverizado. A maior posição é um CRA da Frigol, uma das 5 maiores empresas de proteína animal do Brasil. A empresa está com a alavancagem baixa no momento. Em segundo, temos a AgroGalaxy, uma distribuidora de insumos de capital aberto, presente em 12 estados. Temos a Combio, que é uma empresa de projetos de cogeração de energia elétrica e geração de vapor. A operação envolve a Companhia Brasileira de Alumínio para a substituição de uma caldeira movida a gás para uma caldeira movida a biomassa. A Wiesa é a maior usina de cana-de-açúcar do Mato Grosso, capaz de moer 6,3 milhões de toneladas de cana. A empresa passa por um processo de saneamento para reduzir a sua alavancagem. O próximo instrumento da Futura, empresa que vende insumos em Minas Gerais e Goiás. E por fim, dentre os destaques, temos a Cressol, que é um conjunto de 4 cooperativas de créditos agrícolas. Vendo a tabela novamente, podemos perceber que várias operações estão vinculadas ao CDI, com taxas boas, acima do que a gente vê, por exemplo, em alguns fundos de papel, fundos imobiliários de papel com os CRIs. O grande problema é o risco, que com a taxa de juros em maior patamar pode haver dificuldades de um ou outro devedor. Por isso, é recomendável sempre acompanhar a evolução dos números desse tipo de fundo mas em compensação, pelo lado positivo, o duration de todos esses instrumentos aí é relativamente mais baixo, o que ajuda a reduzir um pouco o risco. Mas compensa sim ficar de olho e acompanhar aí mês a mês a evolução desse tipo de fundo. O grande setor da carteira é o de cana e etanol, seguido da distribuição de proteína animal. Os maiores devedores são a Wiesa, a Frigol e a AgroGalaxy, sendo a exposição máxima abaixo de 10% para cada devedor. São 74% dos instrumentos atrelados ao CDI e 25% ao IPCA. Portanto, deve ser um fundo que deve render bem ao longo desse ano, já que a expectativa é mantermos um patamar de taxa de juros mais alto. Mato Grosso, São Paulo e Paraná são os estados com maior participação no portfólio. O fundo existe desde março de 2022, portanto com menos de um ano de existência. Só em outubro de 2022 que ele começou a ter resultados mais expressivos de receita, fruto da sua segunda emissão, que permitiu aumentar o seu portfólio. De certa forma, com esse patamar de juros, é esperado que a receita fique na casa desses 5 milhões de reais por mês. A distribuição de dividendos tem sido alta também, ficando em quase todos os meses acima de R$1. O resultado incorpora o ajuste dos valores dos ativos também. Esse é um ponto de atenção aí nos dados do fundo. Esse ponto pode trazer alguma variação no rendimento, já que no último mês o ajuste foi para cima, mas eventualmente esse ajuste pode ocorrer para baixo também, a depender do mercado. Nesse gráfico temos a comparação com o CDI. Em todos os meses recentes, a distribuição ficou bem acima do CDI. O fundo captou um volume na casa de 400 milhões de reais em 2 emissões que foram feitas a menos de R$ 97 por cota. A média diária de negociação do último mês ficou pouco abaixo de 1 milhão, nada mal para um fundo que está ainda em fase de crescimento. E nesse gráfico vemos a evolução do valor da cota e dos volumes negociados, com um aumento aí significativo, principalmente depois da segunda emissão de cotas.
Vamos agora comparar o fundo da Capitânia com alguns fiagros selecionados. Em termos de dividend yield, o CPTR11 fica com um dividend yield relativamente baixo em relação a fundos similares, sendo o penúltimo dessa lista. Sua relação preço por valor patrimonial está igual a 1, em patamar intermediário em relação aos demais. A liquidez não é das mais altas, mas já é suficiente, ficando acima de R$ 1 milhão diário. O número de cotistas ainda é pequeno e seu patrimônio líquido intermediário da lista na casa dos 400 milhões de reais. Sua taxa de administração é mediana também. Enfim, olhando esses números, podemos dizer que o CPTR tem números intermediários nesse setor como um todo. Agora, avaliando o rendimento em 10 meses de existência, quem investiu no começo conseguiu uma renda de 10%, principalmente devido aos rendimentos do período, e ganhando da inflação anual de 6,5%. Neste gráfico, temos a oscilação da cotação do CPTR11, que vinha numa crescente até a segunda emissão e depois começou a oscilar mais, principalmente aí devido ao maior volume de negociação do fundo. Como dissemos, ele está sendo negociado muito próximo ao seu valor patrimonial, que é de R$ 98,72 por cota. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos do CPTR11. Do lado positivo, é um fiagro, é uma opção para diversificação de carteira, como todos eles, né? Então, quem tem uma carteira ali com fundos imobiliários, investir também em fiagro faz sentido faz sentido para diversificação da carteira. A indexação ao CDI nesse momento ela é algo positivo, né, já que devemos ter aí juros um pouco mais altos. O bom volume de negociação do fundo não deixa de ser um atrativo e o histórico de dividendos previsíveis, mesmo com a oscilação do seu resultado. Em compensação, os pontos negativos, os números deles são intermediários em relação a outros fiagro, então o investidor pode se sentir atraído aí por outros fundos que não seja ele, já que os dados de maneira geral não são tão positivos. O patrimônio líquido ele ainda é relativamente baixo, foram só 2 emissões até o momento, né? A tendência é esse mercado crescer mais, né? A gente ter mais emissões ainda desse fundo. E as altas taxas podem levar a uma maior exposição a risco de crédito, né? Então, como todos os devedores devem em CDI mais um índice, esse momento em que a gente está com altas taxas de juros, a gente pode ter alguns devedores ali que não tenham tanta saúde assim, comecem a dar algum problema, apesar de não ter nenhum risco assim grande, né, na carteira, comprometendo grande parte da carteira, já que ela é relativamente diversificada. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.